confundir as coisas. Eu já disse antes que há os ofícios, por assim dizer. É um nome que a gente pode dar, os ofícios de presbítero, de diácono. Para ser presbítero, para ser diácono, a igreja deve identificar se aquela pessoa tem os dons e o caráter, eu diria as duas coisas, os dons e o caráter exigidos para que essa pessoa exerça esse ofício. Mas é muito possível que mais pessoas, que se a gente tem, vamos dizer, eleição anualmente ou a cada 2 anos para diácono, vamos dizer que são eleitos 4 diáconos para aquele exercício, aquele anuênio, aquele biênio, aquele ano ou aquele biênio. Mas na igreja podem ter 10 pessoas com esse dom. 4 exercerão oficialmente, mas não quer dizer que apenas essas pessoas têm os dons. Pelo contrário, nós podemos ter mais diáconos e podemos ter mais presbíteros do que aqueles que nós chamamos diáconos e presbíteros. Nesse olhar que a gente tem que ter esse cuidado de achar que quem tem que exercer as questões relativas ao presbitério mais de perto, sim, com mais ênfase naquele período, sim, devem ser aqueles que foram oficializados. Eu não gosto da palavra consagrado, particularmente, certo? Não gosto. Oficializado. Mas não quer dizer que os outros não possam também exercer. Eles só talvez não exerçam com a mesma ênfase, não estejam tão de perto como esses outros. Por exemplo, se está ligado ao presbitério, principalmente o ensino, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu devia dizer, eu não sou presbítero, certo? Mas não precisa ser para fazer. Não, eu não vou varrer esse chão não, que eu não sou diácono. Qual o problema de organizar umas cadeiras? Não é? Não, tem que ser os diáconos. Se a gente pode, por que não faz? Não é isso? Se tem alguém sofrendo e eu percebo, eu posso não ser muito bom nisso. Mas o que me impede de chegar lá e abraçar? E aí, irmão, como é que tá? Puxar uma conversa. Não é? Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Mas se tem uma coisa que eu tenho dificuldade de não chegar perto exatamente se eu perceber que a pessoa está sofrendo. Porque tem a ver com o coração. Ainda que eu perceba que eu não sei chegar junto de ninguém para puxar uma conversa. Mas eu posso fazer isso. Pelo menos chegar lá e dar um abraço. Não é possível que eu não consiga fazer isso. Então, por que esperar apenas que o pastor faça? Porque o pastor, quem aconselha. Né? Então, eu quero fomentar bem isso aqui. As pessoas que são os diáconos do período, os presbíteros daquele mandato, vamos dizer assim, elas devem estar mais presentes, elas devem estar mais ativas do que normalmente, mas as outras pessoas também podem ajudar, principalmente se elas também tiverem os dons relativos a isso. Assim, por exemplo, a gente tem a diretoria. Não necessariamente na diretoria tem que ter só os presbíteros e os diáconos e o pastor da igreja. Mas podem ter outras pessoas. Quem cuida das crianças tem que ser necessariamente presbítero ou diácono? Precisa ter um título para isso? Não precisa, certo? Mas eu acho importante ter sim presbíteros, ter diáconos. Só que a gente tem que ter o cuidado de não jogar os fardos sobre essas pessoas e dizer, já que vocês são, façam. Principalmente se ficou com raiva porque queria ser e não foi. Graças a Deus que não foi, porque se você ficou com raiva porque não foi, tá certo que não foi coisa de Deus mesmo. Porque você estava com a motivação errada. É dever de todos, mas alguns têm mais destreza e atendem de forma singular. Não serve porque simplesmente, eu devia ter colocado aqui, simplesmente porque gosta, porque tem prazer,
mas porque o outro precisa. E é por isso mesmo que essa pessoa está sempre pronta, sempre disposta. Ainda que ela tenha sido desestimulada por alguém que não recebeu bem. Porque inclusive tem gente que diz assim, você chega para ajudar ele diz assim, para lá, já vem se mostrar. Não é não, Zidemar? Conhece gente assim? Ela não gosta muito de você, ou não gosta porque as pessoas elogiam o que você faz, fica com inveja. Infelizmente tem muito crente invejoso. Aí ela já está se mostrando ali, ó. Já foi cozinhar de novo para mostrar. Pode ter uma festa que quer organizar. Não é não? Tem gente que fica com raiva, mas não faz. Fica com raiva. Gente, tem que... Pessoas que quando vem a necessidade de ser feito, elas não contam conversa. Estão dentro. Às vezes não estão nem tão bem, mas não conseguem não fazer. Tem uma força mais forte que o seu coração naquele momento. E vai. É isso que eu estou dizendo, vai além. Essas pessoas são dádivas de Deus. São presentes que Deus deu para a gente. Para cada um de nós. E a gente, como eu disse também lá no início, a gente tem que reconhecer, tem que elogiar, tem que estimular essas pessoas. Certo? Às vezes, não é que elas façam para que a gente agradeça, mas por outro lado, a gente deve demonstrar a gratidão, para que elas saibam que são importantes. Isso ajuda muito. Há uma sensibilidade e iniciativa diante das necessidades, seja de uma pessoa aflita, seja de uma cadeira que precisa ser arrumada, um chão que está sujo. Por exemplo, o meu padrasto não é alguém que você coloca para pregar, não. Não vai dar muito certo. Nem pouco certo. Vai dar certo, não. Mas se você precisar de arrumar essa igreja aqui, pode ser de limpar do teto ao chão. Pense numa pessoa disposta. E pior, sabe? Eu tenho até que dizer a ele esses dias, eu nunca disse a ele o quanto eu admiro. Como é bom, né? Essas palavras estão servindo para mim. Eu nunca disse o quanto eu admiro. Como ele é um homem que está sempre disposto ao trabalho braçal mesmo, ele pode estar cansado como for, ele não conta conversa. Uma pessoa dessa é um dom de Deus para a gente. Pessoa dessa faz aquilo que a gente não tem muita coragem de fazer naturalmente. Coisa boa saber que embora a gente permaneça indivíduos, mas há indivíduos que foram aglomerados, juntados e formados em um corpo, e esse corpo vai se ajustando e se ajudando e vai auxiliando uns aos outros, cada um a crescer. Esses três personagens, esses três elementos aqui, que eu quis destacar. Dorcas, vocês lembram lá em Atos 9? Dorcas, o pessoal manda chamar Pedro urgente, porque Dorcas havia falecido. Eu não sei se eu não li o texto direito ou se realmente o texto não diz. Se chamaram Pedro porque Pedro conhecia e chamaram tipo assim para o velório de sepultamento, para ele estar presente, ou se chamaram com a ideia de ressurreição. Me parece que o texto não fala que chamaram Pedro para ressuscitar Dorcas. Eu pelo menos acho que não foi isso. Eu acho que chamou Pedro para aqueles momentos finais com ela antes do sepultamento. Essa foi a minha ideia que eu tive quando eu li o texto. Mas o que acontece? Eu queria destacar aqui, não é nem que ela foi ressuscitada. Que é algo poderoso, é algo impressionante, talvez seja o destaque do texto, mas eu quero dar um outro destaque. Eu tenho essa mania de pegar um elemento secundário que às vezes passa despercebido, que neste caso não passa despercebido. É o coração dessa mulher. Essa mulher, o texto diz que o pessoal chorava porque ela era uma pessoa muito, muito generosa, que gostava de ajudar as outras pessoas. E elas mostram os crochês, os pontos cruz e tudo que ela estava fazendo
dá a impressão que não é só que ela estava fazendo, mas ela estava fazendo para talvez para aquecer os que estavam com frios, ou para vender e ajudar. Está num contexto de uma pessoa generosa e elas mostram aquilo, parece ser que ela fazia essas coisas para de alguma forma ajudar os que precisavam, né? Viúvas, tem um negócio interessante, há um pensamento que talvez viúvas, quando o texto fala em Atos, por exemplo, fala das viúvas, e algumas vezes Paulo, não seriam necessariamente mulheres cujos maridos morreram. Alguns imaginam que viúvas seriam as mulheres que estavam desamparadas, vamos dizer assim, que não tinham de onde tirar o sustento, e alguns outros, mulheres que se dedicavam plenamente ao serviço de Deus, inclusive alguma jovem que resolvesse não casar. Alguns imaginam que viúvas poderiam ser essas mulheres, que se dedicavam plenamente à obra, certo? Seria uma espécie de freira, nessa visão. Não há uma certeza, mas alguns desconfiam que viúvas pode ser isso, certo? Mas o importante é que nós vemos uma mulher que tem esse dom de diaconia. O texto não diz que ela era diácona, mas ela tinha esse dom. Febe é outra. Febe é uma situação mais complicada. Veja aí Romanos 16. Porque a palavra diácono nada mais é do que serviçal, certo? Um serviçal, alguém que está servindo. Então, às vezes fica complicado de saber se ele apenas está dizendo era uma pessoa que gostava de servir ou se está falando alguém que tinha o ofício de diácono. Inclusive, homens. Muitas vezes o termo de diaconia é traduzido por servir, certo? É a mesma palavra. Então, Romanos 16, versículo 1 e 2. Recomendo-lhes nossa irmã Febe. Na sua tradução diz o que depois da vírgula? Na minha diz serva da igreja em Cencreia. Na nota de rodapé ele coloca diaconisa. Ela era diaconisa ou ela é apenas alguém que serve na igreja? No final das contas a gente nunca vai saber. As militantes pelo Ministério Feminino se arvoram e dizem, era diaconisa, está aqui. Os que são totalmente contra dizem, não, meu amigo, é traduzido apenas um serviçal. Eu fico simplesmente em cima do muro, eu não sei se lá existia diaconisa. Eu sei que, pelo menos, diaconisa não parece ter nenhum impedimento no Novo Testamento. Diferente do presbítero, que é um problema mais sério, certo? No caso, pastor. Parece que, principalmente, Paulo não deixa brecha para as mulheres, não. Esse é outro problema. Mas diaconisa, não há nenhum impedimento claro, certo? Expresso, que proíba uma mulher de ser diaconisa. Mas aqui é importante isso? Eu acho que não. Apenas o exemplo dessa mulher que permanece até hoje, sendo lembrada como uma mulher que lá naquela igreja em Cencreia, eu não sei o tamanho, eu não sei a renda daquela igreja, eu não sei. Não sei se era uma igreja pobre, se era uma igreja rica, mas eu sei de uma coisa. Lá existia uma mulher que era disposta a servir aquela igreja. É isso que a gente precisa. Pessoas com os dons. Se estão no ofício ou se não estão. Ainda Lucas capítulo 8, ele destaca, como sempre gosta de destacar certos grupos, Lucas destaca muito os doentes, as crianças, os gentios, todos aqueles que eram mais desprezados, inclusive as mulheres. E ele elenca alguns nomes e dizem, mulheres que mantinham financeiramente o ministério de Jesus. Elas doavam dinheiro para que Jesus pudesse estar plenamente disposto para a obra. Essas mulheres tinham um dom, que eu diria, e aí essa questão de... Claramente elas tinham um dom ligado à contribuição. Mas muitas vezes esses dons estão ligados numa pessoa só. O dom não necessariamente você tem um dom, ponto final. Você pode ter mais de um. E alguns deles se ligam muitas vezes nas pessoas, alguns de nós. Serviço e contribuição
São dons que são ali, muitas vezes, ligados. Muitas vezes estão ligados, não necessariamente, mas muitas vezes as pessoas que servem também são pessoas que estão bem dispostas a dar. Elas dão de si e também dão do seu. Alguns que dão do seu não são dispostos a dar de si. Alguns que são dispostos a dar de si não gostam muito de dar do seu. Mas muitos de nós são pessoas que tanto dão do seu quanto dão de si mesmo. Então essas coisas podem muitas vezes estar juntas. E aí o dom de contribuir vem logo após por isso. Uma pessoa que tem facilidade de desprender-se de suas posses em prol de outra pessoa. Ele faz mais do que qualquer outra pessoa que esteja no seu mesmo lugar, naquela situação. E consegue detectar quem precisa. Por isso Paulo diz, olha, que esses dons, a gente não pode achar que é muito fácil tirar do seu dinheiro. Abrir mão daquilo que você tinha planejado para contribuir para o benefício de outra pessoa. Talvez com o destino certo já daquele dinheiro. Por isso que Paulo disse que quem faz isso, ele faz com generosidade, porque quem serve faz na força que provém de Deus. Esses dons não são simples, não são fáceis. Mas por que apesar de tantas coisas que poderiam desestimular, as pessoas permanecem fazendo? Porque o Espírito Santo lhe dá a força que aquela pessoa precisa para fazer. Não é fácil servir na igreja. O dom de presidência, o dom de liderar a igreja, está ligado aqui, sabe, liderar pessoas a um objetivo, como quem pilota um navio rumo ao seu destino. É alguém que dirige, não é uma pessoa que sabe fazer tudo, mas uma pessoa que consegue conduzir as outras pessoas e capacitar as outras pessoas a servirem no seu próprio ministério, de forma que esse corpo vai crescendo ajustado, como diz Paulo, cada parte no seu lugar, bem ajustado. Então, quem lidera na igreja não necessariamente é simplesmente o pastor, certo? Lembrando novamente, pessoas que têm um dom de liderar não necessariamente terão um ofício na igreja, mas ele é muito mais ligado muitas vezes aos dons ligados à fala, mas não necessariamente. Não necessariamente. Há uma dificuldade muito grande de se juntar pessoas.